Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para falar sobre o quê? Um blockbuster que ninguém viu vindo. Olha só que frase difícil para estar gravando meia-noite, né? Um blockbuster que veio aí. A gente já falou sobre ele no nosso último episódio, né? Eu tava lembrando disso agora há pouco, que ninguém falou sobre esse filme, mas a gente deu uma... Olha, gente, assistam, esse filme vai vir aí. E no fim, ele veio aí. A gente tá falando sobre Pecadores, filme do Ryan Coogler, estrelado por Hailee Steinfeld, Michael B. Jordan, Delroy Lindo. Filme que eu não vou falar muito bem do que se trata, mas é um filme aí que... Pô, eu não quero dar nenhum spoiler sobre esse filme, na realidade. Então eu não vou dizer muito bem do que ele se trata. Mas é um filme que ele tem um trailer meio enigmático. Ele passou no cinema uns tempos atrás aí. E tá levando uma galerona pro cinema. O que é bem legal. E ninguém tava esperando. Eu vou falar mais sobre isso no nosso contexto. Antes de qualquer coisa, segue a gente. Deixa comentário. Esse é o tipo de filme que a gente já recomendou, então se você tá meio perdido, chegou aqui agora, volta aí aos nossos episódios que você vai ver que a gente deixa dica de filme, que a gente faz crítica de filme, e a gente tá pretendendo expandir aí o nosso canal para mais coisas, seja no YouTube, seja no Spotify. Não vamos fazer muitas promessas agora, mas... Porque sempre que eu faço promessa, a gente acaba não fazendo. Sempre, os então dois, eu não vou fazer. Então a gente não vai fazer promessa nenhuma. A gente só vai fazer silêncio e trabalhar. É isso. Prometer calado, né? Isso, exatamente. Mas é isso, você falou que ninguém esperava, né? A gente, no nosso cinema do mês, a gente soltou essa aí, sem prometer muito, né? Eu acho que mesmo quem esperava foi surpreendido, né? A gente esperava algo bom, mas talvez não tão bom, né? Talvez não curti tanto, né? Já dando spoiler aqui do que a gente achou do filme. Seen men die in ways I ain't even know was possible. Love you, brother. Be careful. I will. With all the things that I've seen. I ain't ever seen no demons, no ghosts, no magic. Till now. Isso vale dizer que ninguém estava esperando muito sobre esse filme. Eu vou dizer que nem a Warner, tá? Que é a distribuidora e produtora do filme, esperava muita coisa. Então eu já vou começar com o nosso contexto, que é o seguinte. Este é um filme de 90 milhões de dólares. Este é um filme dirigido pelo diretor de Creed, de Pantera Negra, Wakanda Forever também, que é o nosso querido Ryan Coogler. Eu imagino que, fazendo esse monte de filme, ele já tem uma certa carta branca, assim, para tocar novos projetos. Ryan Coogler, mesmo antes de fazer essas coisas, ele já tinha certo nome, porque ele tinha dirigido aquele Fruitvale Station, né? O nome desse filme, em inglês. A última parada, né? Ele já tinha dirigido Fruitvale Station, e era um filme que fez um sucesso no meio independente, né? Aí ele meteu Creed, de Creed pra Pantera Negra, de Pantera Negra pra Wakanda Forever. Eu acho que com esse tempo, ele acumulou uma parada que ele olhou e falou assim, então, quando é que eu vou fazer o meu filme, né? O filme que eu quero fazer, um filme mais autoral. Eu acho que a Warner topou, falando, beleza, faz aí. Quanto que você precisa? Aí ele meteu uns 90 milhões de dólares. Aí ele falou, deixa o menino fazer o filme dele. Tem uma coisa muito engraçada sobre esse filme, que é o seguinte, eu não sei se você sabe disso, mas a Warner não colocou muito dinheiro de divulgação nesse filme, tanto que ele só teve meio que trailer, não pipocou muita coisa antes, tipo, pelo menos não aqui no Brasil, né? Não teve muitos trailers também, eu acho que ele teve um grande trailer, e mais do que isso, uma das coisas que o Ryan Coogler colocou no contrato é que ele é dono, você ficou sabendo disso? Ele é dono. Movimentou um pouco a indústria isso aí, né? Tipo, há o que falar, né? Ele é dono de 25% dos direitos do filme. Isso, pra galera que tá escutando, que não é muito a par dos bastidores de cinema, há muito tempo isso não acontece, tá? E da primeira semana principalmente, né?
Isso. A parada é que é a seguinte, Que normalmente... às vezes o pessoal ganha royalties depois, né? Tipo, ganha royalty de bilheteria, mas, tipo, ele é dono de tudo que esse filme tem, 25%, pô. É muita coisa. Faz muito tempo que isso não acontece. E tem um negócio que depois de 15 anos o filme é dele, né? Não sei, é isso? Pode... Tem isso também. Pode falar, porque eu tava vendo que isso é um negócio problemático. O pessoal dos estúdios ficou maluco, assim, né? Que toparam isso e aí essas coisas começam a abrir precedente, né? Pra outras pessoas começar a fazer. Não, peraí. Ele é detentor dos direitos autorais do longa pelos próximos 25 anos. Então... E nos próximos 25 anos, a Warner não pode fazer nada sem ele chancelar, entendeu? Pode continuar seu raciocínio, porque... Então não é que ele vai ficar dono do filme depois de um tempo, ele já não, dono ele agora. É dono do filme agora. Até 25 anos é só ele que manda na parada. É engraçado porque esse tipo de coisa não é o comum. O que a indústria faz, por exemplo, a Warner, esse filme fez um sucesso aí. Ele fez 60 milhões de dólares na semana de estreia, ele já bateu mais de 100 milhões de dólares, então ele já se pagou, né? Ele fez 121 milhões de dólares, ele já se pagou e ele ainda tá indo bem. Ele não tá com muito problema de distribuição, não. Talvez ele continue fazendo dinheiro por algumas semanas. Agora, o que a Warner faria? Pecadores 2, Pecadores 3, Pecadores 4, Pecadores 28, e vai tentando, entendeu? Vai empurrando. A questão é, eles podem fazer se o Ryan Coogler quiser, entendeu? Tipo, se ele falar, acho que não vai ser. Eu tava lendo uma matéria da Folha falando sobre isso, e eles até comentam, deixa eu ver quem escreveu a matéria, né? Até para dar os devidos créditos. Leonardo Sanches apurou que... Tipo, isso não é comum, e um dos exemplos é o próprio De Volta para o Futuro, que o Robert Zemeckis tem no contrato dele que não pode ter refilmagem enquanto ele estiver vivo. Então... por isso que não fizeram ainda, porque é um negócio que eu já me perguntei, porque é né, da mesma forma que o Jurassic Park teve aí, né, de certa forma, uma continuação ou uma refilmagem. Pois é. Esse seria uma grande IP para fazerem e até agora não tem, e tá aí a explicação, né? Exatamente. IP, né, Intellectual Property, são as palavras aqui perfeitas. E aí... fala português, Aline. Não, mas é que muita gente não sabe qual é que é. Então, no fim das contas, esse filme só vai ter 2, 3, se o Ryan Coogler quiser. Isso é muito curioso. O filme fez um sucesso aí, um barulho, mesmo sem muita divulgação, mesmo sem grandes investimentos, mesmo sendo um filme mais 17 nos Estados Unidos. Eu acho que aqui ele veio como 18 anos, acho que veio, né? Mesmo sendo um filme para maiores. Ou 16 ou 18, né? Não sei. Cara, deve ser 18, porque tem bastante coisa nesse filme. Mas de qualquer forma, além disso tudo, ele é um filme muito legal. Então, eu já vou dar o meu parecer, que é o seguinte. Eu gosto do Ryan Coogler, né? Ele não fez muita coisa... Eu só não vi Fruitvale Station, né? Porque os outros 3 filmes são blockbusters gigantes, e aí eu acabei assistindo. Tudo com o Michael B. Jordan, né? A gente não sabe se dá certo por causa do Michael B. Jordan ou se o Michael B. Jordan dá certo por causa dele, né? Isso é meio debatível, porque o último Creed é o menos bom dos 3... E é o que não tem Ryan Coogler, né? É o que o próprio Michael B. Jordan que dirige. Ele é produtor, né? Não dá pra falar que... A parada é que o Ryan Coogler, ele é um bom diretor, não vou dizer que ele é um gênio, nem nada. Tipo, mesmo porque, né? A gente não precisa gastar... Como é que se diz? Sim. Chamar todo mundo de gênio, né? Mas eu acho ele um diretor, especialmente nesse ramo dos blockbusters, ele é um dos melhores que tem aí. Tipo, os 2 Pantera Negros são muito legais. Eles trazem algumas coisas muito diferentes. É muito bom ver um diretor preto no meio disso tudo, né? Porque a gente tem um grande monopólio de diretores brancos, homens, héteros, e o Ryan Coogler vem e você sente que ele traz um estilo diferente, uma voz diferente, até mesmo para esses filmes grandes blockbusters, assim. Eu gosto dos outros filmes dele. Eu tava curioso, porque esse filme vem meio como uma lógica de, tipo... Ele parece um filme de terror, você não sabe muito bem qual é do filme. O trailer não te diz muita coisa. Eu falei, bom, eu vou assistir sem saber. Eu vi o trailer, achei legal, vi que tem um Ryan Coogler, vou nessa, vou embora. E, cara, dentre todas as surpresas do filme, e as não surpresas, né, porque já tinha coisa que dava pra matar,
Eu achei um filme muito legal. Eu acho que ele tem uma história que ele não tenta inventar a roda, mas ele traz uma perspectiva diferente para uma história que a gente já está acostumado. A gente vai dizer mais nos spoilers, tá? Mas é o seguinte, ele pega algumas mitologias que a gente tá acostumado a ver de um jeito e ele não inventa nada para ela. Ele não pega e transforma ela em outra coisa. Ele simplesmente adiciona camadas e adiciona algumas novas perspectivas para esse tipo de mitologia. Então, é bem curioso como ele trabalha isso. É muito legal como ele reverte algumas coisas que a gente tem certas para esse gênero. Não acho que ele é um super filme de terror. Ele tem mais uma cara de terror anos tipo 90, 80, uma coisa meio misturada com ação, assim, sabe? Tipo, ele é bem divertido. Eu acho que o começo desse filme é muito maneiro. Muito, muito maneiro. Eu gosto da construção, eu gosto como ele constrói a cidade. Ele vai contar a história basicamente de uma família, né, que eu vou colocar aqui. São 2 irmãos gêmeos, ambos interpretados pelo Michael B. Jordan, que a galera apelidou de Michael B. Jordan e Michael A. Jordan. Então, o Michael B. Jordan interpretando 2 papéis, que são 2 irmãos gêmeos, que eles são muito famosos ali numa cidade do Mississippi. É no Mississippi, né? Não tô errado nisso. Numa cidade do Mississippi. Eles estavam em Chicago há um tempo, aparentemente envolvidos com a máfia, né? Uma galera logo no começo fala que eles trabalhavam para o Capone. E eles voltam cheio da grana para a cidade deles para abrir um bar. Essa é a lógica. É um bar só pra gente preta, é um bar onde vai tocar blues, e é um bar que eles estão abrindo agora, com muito dinheiro, muito investimento. E junto com eles a gente tem um primo deles que trabalha nessa cidadezinha do Mississippi catando algodão. E é isso. É uma época 1930, né? 1930 ali nos Estados Unidos, no Mississippi. A gente sabe que vai ter uma grande tensão racial. E eu acho muito louco como ele constrói isso. Porque, primeiramente, a gente tem pouquíssimos personagens brancos no filme. E às vezes a gente tem a impressão de que o racismo só existe se essas pessoas estiverem ali também na tela. Mas você percebe no jeito como ele vai construindo, o jeito como ele constrói esses personagens, o jeito como eles encaram o mundo, o jeito como eles transitam pela cidade, o jeito que... como o racismo é estrutural para manter essas pessoas do jeito que elas estão, entendeu? Então, tipo, essa construção é muito legal. A construção, além disso, de como essa comunidade é formada, as pessoas que se conhecem. É engraçado ver um mundo, e eu tô colocando um mundo, né, o universo desse filme, que é pouco habitado, não tem muita gente. Então, meio que as pessoas todas se conhecem naquele círculo de pessoas, entendeu? Porque elas formam uma grande sociedade de apoio mesmo, uma rede de apoio entre eles. Então, quem é ladrão, as pessoas sabem quem é. Quem é trabalhador, as pessoas sabem quem é. Quem trabalha onde, todo mundo se conhece. É uma coisa muito gostosa o jeito como esse filme se constrói. Fazia tempo que eu não tava vendo um filme que a construção, ela vai se alongando, assim. O filme não é muito longo, ele tem 1 hora aí, 2 horas quase, né? Sim, não, quase não, acho que 2 horas mesmo. E 2 horas e 17. A construção dele se alonga bastante, porque ele vai construindo todos os personagens, as pessoas ao redor. Só que ao mesmo tempo que ele vai fazendo isso, você não fica cansado, tipo, vamos logo pro que tem que acontecer. Você tá assistindo e o filme meio que tá te levando pra um caminho. No começo ele é quase um road movie, né? Que você, né, ele é uma missão ali que tá acontecendo, né? Exato. Você vai caminhando com os personagens, vai chegando mais gente, né? E vai virando uma grande tripzona, né? Acho que até o grande momento de tensão, assim, né? Isso, até anoitecer, né? Quando eles abrem o bar de fato. E é muito legal o jeito como ele vai construindo esse mundo. Você fica entretido e você fica querendo saber mais sobre esses personagens, o que eles são, o que eles viveram. E você fica querendo saber mais porque eles estão te contando. Eles estão te contando de pouquinho em pouquinho. Uhum. E eles estão contando só o que é suficiente pra você. Cada personagem que eles encontram traz um pouquinho mais dessa história, né? Exatamente. Então tem um amigo que traz, né, algum lado de um dos 2 gêmeos, aí outra pessoa traz outro. Eles vão aos poucos criando essa história, né? Eu acho
que tem alguns personagens, isso falando em linhas gerais, assim, que mereciam um tratamento um pouco melhor. E aí eu vou pegar no pé aqui, que são as personagens femininas. Eu sinto que elas têm um tratamento muito raso dentro da história. Eu vou dizer por mais especificidades nos spoilers, mas eu acho que elas têm um tratamento assim, beirando ruim mesmo, tá? Mas no geral, todos os personagens da metade pra frente, eles ficam na superfície, entendeu? Eles não têm muito... está acontecendo alguma coisa e eles estão só reagindo. Então, meio que faz parte do filme. Mas as personagens femininas podiam ter sido construídas antes disso também. No fim, eu gosto do filme. Eu gosto das reviravoltas. Eu gosto como ele trata o gênero em que ele se propõe. E eu acho uma delícia. Do começo ao fim, é um filme super divertido, assim. Então, parabéns aí pro Ryan Coogler. Espero que ele enche o bolso de dinheiro. Espero que ele não faça Pecadores 2. E se fizer, eu vou assistir de qualquer jeito, certo? Diz aí, Gui, o que você achou do filme? Pô, eu também gosto bastante, assim. Eu acho que é uma grande surpresa, né? Por mais que a gente esperasse algo bom, né? Sendo que é um bom diretor, o trailer tava legal. Eu acho que mesmo assim ele surpreende muito positivamente. Também torço pra não ter um segundo, ou se tiver, que seja não Pecadores 2, mas que traga outra coisa autoral da cabeça do Ryan Coogler aí, que a gente viu que, né, quando ele quer fazer um negócio que vem dele, não apenas do estúdio, tem coisa boa ali, sabe? Tipo, eu acho que ele pode começar a seguir esse movimento. Existe um movimento, né? Meio que igual o Jordan Peele. Eu sei que tem um nome, mas a minha cabeça, esse horário, já não... Do quê? De contar histórias igual o Jordan Peele faz, mais negras, assim. Não. Existe um movimento na história do cinema que a gente tem mais diretores e diretoras, né? Não, mas mais diversidade. Tem um nome específico, não tem? Porque o Jordan Peele faz de contar essas histórias de forma mais racial, assim, não tem? Não sei te dizer, mas ok. Entendi o que você quis dizer. Eu acho que eu já ouvi alguém usar esse termo e eu não vou lembrar agora. Mas eu percebo muita semelhança com o que o Jordan Peele faz, assim, sabe? De contar histórias de pessoas, não só, né, de contar histórias de pessoas negras, mas de criar toda essa tensão em cima disso e o racismo tá constante o tempo todo, como o Jordan Peele faz em todos os filmes dele, quase, né? Nos poucos filmes que ele tem também, né? Nos últimos... Todos os 3 filmes que ele tem essa mesma tensão, assim, sabe? Tipo, e eu sinto a mesma coisa aqui em Pecadores, Sinners. E, pô, eu gosto muito do que ele faz aqui, sabe? A gente não tinha visto ele ainda, né? Nesse gênero ali, no horror, no terror. E eu acho que ele consegue fazer muito bem isso, mas ele manda muito bem nas cenas de ação, né? Eu acho que a ação que esse filme tem aqui, misturado com o horror, eu acho que é onde ele vai bem, ele acerta muito, assim. Pô, e você não falou, eu gosto muito da trilha desse filme, viu? Eu acho que a música no filme... Mas eu vou deixar você falar. A música no filme, ela é boa demais, pô. Ele tem uma levada boa. Pô, em vários momentos, assim, eu falei, pô... É divertido demais, assim, sabe? Você sentir... É que blues é bom, né? Blues é bom. Então, mas não só pelo blues. Blues é bom, mas não só pelo blues, né? Tem outro momento que a gente vai pra outro gênero ali e tal, e mesmo assim é importante e é bom, assim. Eu acho que funciona bem e dita muito o filme, assim, sabe? Tipo, tem uma cena aqui que a música tá envolvida que é, pra mim, a melhor coisa do filme. E, pô... Eu gosto do filme. Essa surpresa do que vem aí, eu não tive tanto, porque, né, começou a sair as críticas, teve gente que não se controlou na hora de elogiar o filme e acabou falando demais. Acontece. Melhor filme de não sei o que. Aí você fala, pô, legal, hein, cara. Eu tava aqui sem saber o que era e você contou, sabe? Tipo, então eu acho que esse suspense, eu acho que ajuda o filme a crescer, talvez. Não ter essa experiência, mas, né, eu senti o tempo todo que eu já sabia o que tava pra acontecer ali, né? Eu também já sabia o que vinha por aí.
E faz Você parte. já sabia qual era o ponto de interrogação aí, né? Faz parte, mas assim, eu acho que quanto menos a pessoa souber, melhor. Mas se ela souber do que se trata, não perde também, Não atrapalha em nada. Eu acho que toda a construção, acho que até se você saber o que acontece no filme, a construção e tudo que ele faz aqui, ainda assim vale muito, sabe? Tipo, pô, e eu gosto. Assim, em questão dos Gêmeos e o Michael B. Jordan, eu não sou um grande fã. Não é fã do Michael A. Jordan? Eu acho que assim, a gente teve, né, exatamente a mesma coisa, né, com o Robert Pattinson, e a gente vê a diferença de um bom ator para um ator bom. Não, eu acho o Michael B. Jordan bom, mas o Robert Pattinson é, tipo, muito bom, sabe? Tipo, Eu e a vou gente colocar vê... em outro pé aqui. Eu acho que o Michael B. Jordan tá melhor do que o Robert Pattinson Você em acha Mickey mesmo? 17, né? Você tá colocando, né? É isso, é por conta eu prefiro. de todo esse paralelo até, mas em criar diferenças entre os personagens, assim, você acha que ele faz tão bem? Gosto mais do trabalho do Michael B. Jordan aqui do que do Robert Pattinson em Mickey 17. E olha que eu gosto bastante do Robert Pattinson, mas se for pra comparar... E eu entendi a comparação, acho válida. Né? É uma pessoa interpretando dois personagens. Isso. Eu acho que é muito maneiro o que o Michael B. Jordan faz aqui. Eu gosto bastante. Assim, essa diferença entre eles, assim, eu tenho uma certa dificuldade em alguns momentos, viu? Eu acho que com o Mickey 17 lá eu tenho menos esse problema. Mas tudo bem, eu acho que ele não entrega tanto, assim. Mas eu acho que o papel que o diretor faz, assim, em colocar os dois em cena é sensacional, assim. Em todos os momentos você se questiona da sua sanidade, assim, várias vezes. Tá bem feito, né? Tá muito bem feito. Pô, o filme começa com uma ceninha assim, um passando cigarro pro outro, você fala, caraca, você tá ousado, hein? O dinheiro foi muito bem aplicado, né? Eu acho que tem alguns momentos, vou falar aqui, tá? Que o filme não é muito bonito. Eu acho que em vários momentos o filme é meio... Sim, ele é um filme barato, né? Você percebe É uma iluminação meio... padrão, assim. Ela é um filme que tem umas... Tipo, você vê aquele filme meio laranjado, meio chapa, assim, né? Que a fotografia não tá fazendo lá grandes coisas. Não ajuda nada, exato. tipo, Tem umas cenas assim que você tem um enquadramento bonito, mas você fala, pô, parece que ele não chegou lá, sabe? Mas é isso. Você falou novamente, 80 milhões e ele foi filmado com IMAX. Exatamente. Só pra pagar o Michael B. Jordan 2 vezes e o aluguel das câmeras IMAX. Michael B. Jordan 2 vezes. Tem uma parada que a gente... recebe salário em dobro, né? A gente tava falando aqui recentemente sobre o Oeste outra vez. A gente fala, o filme não é só técnica. E o filme não é só técnica mesmo. Então eu acho que aqui o que é de técnica tá super bem aplicado. Tudo conta muito bem a história. E o filme é muito divertido. E além disso, eu acho que o Ryan Coogler faz um favor de brincar com o IMAX de um jeito que, cara, eu não lembro de ter visto, assim. É meio spoiler, então eu vou acabar falando mais pra frente. Mas tem uma coisa que ele faz num momento específico do filme. Você assistiu em IMAX? Não. Então você perdeu um pouco dessa experiência. Eu vou falar, é uma coisa meio técnica, mas putz, ela grita na sua cara quando acontece assim. Eu achei incrível. Tem mais alguma coisa que você queira dizer antes da gente ir pros spoilers? Eu quero... Eu vou já puxar minha nota e eu vou justificar um pouquinho ela, então, e aí eu já deixo de passar um pouco a mão na cabeça. Então, a minha nota pro filme foi 4 estrelas. Eu gosto muito da história que ele conta aqui, né? Como que ele traz essa história, a construção, né? Você fala o começo, como ele introduz todos os personagens, começa a contar, né, todos os motivos para eles fazerem esse clube e tudo mais. Mas eu acho o filme, tipo, ele começa muito bem, tem um meio maravilhoso, só que o final parece que ele precisa acabar, porque os 80 milhões tá escorrendo pela torneira. E o filme parece que se desespera no final e fala, não, agora vamos resolver, sabe? Tipo, e aí tem 10, 15 minutos de pura adrenalina e fala, vamos que não pode passar 2 horas, e ele vai embora e não para mais, sabe? Tipo, eu acho que não precisa, assim, eu acho que ele constrói todo o problema de uma forma muito grande, e aí você cria toda essa tensão, e aí na hora de resolver
tudo até parece um pouco fácil demais, assim, sabe? Ele não é muito elegante no jeito como ele resolve as coisas. Mas, eu concordo com você. Eu acho que até podia ter... Tem momentos que são tão saborosos no filme, que é os momentos em que ele vai fazendo o que é meio que um clichê também, tá? De filme de terror. Ele vai separando os personagens, e aí a gente vai tendo isso e aquilo. Esses momentos são muito deliciosos. E aí o fim, eu concordo com você, que vira uma coisa meio grande demais, assim, vamos resolver. Isso acontece também no segundo Pantera Negra, tá? Inclusive, eu acho que tem o mesmo, entre aspas, problema. Eu não sinto que é um grande problema, porque tem uma coisa no gênero de suspense em especial, que é uma coisa que o Hitchcock falou, que é o seguinte: se um personagem... É mais ou menos isso que ele fala, tá? Se o personagem chega com uma bomba na cena, a graça não é como que eu vou explodir essa bomba. A graça é, eu mostro pra você que a bomba existe, você sabe que a bomba existe, você é espectador. E o relógio em cut-down, né? O relógio tá lá, mas você não sabe quando essa bomba vai explodir, você entendeu? A lógica é o quanto que eu consigo brincar com você da sua expectativa, porque os outros personagens não sabem, entendeu? Ninguém sabe quando vai explodir. E você tá o tempo todo, meu Deus, essa bomba vai explodir. E a graça do suspense é meio que essa. Então, ele faz isso em algum momento, ele te mostra a bomba, ele te mostra que ela vai explodir, a gente não sabe quando, nem como, nem porquê, mas a gente sabe que vai dar merda. A bomba aqui, no caso, é o começo, né? O começo do filme. Não, eu falo quando a gente for pros spoilers, mas eu acho muito divertido como ele trabalha. Faltou um pouco de, tipo, como que a gente vai resolver isso daqui? Talvez, mas também... Eu acho que faz parte, ele dá um toque de ação, né, pro fim do filme. Então é isso. E ele manda bem na ação, assim, eu acho que... Ele é bom. É o que acaba contornando um pouco, né, esse final apressado aí, né, com o caos que ele cria ali. Ele dirige bem as cenas de ação, eu acho que a experiência dele em Pantera Negra, Creed, ele manda bem, aquele final é bom demais, mas eu acho que pelo que ele construiu, sabe? Tipo, eu acho que tudo se resolve meio que fácil. Final melhor. Assim. Podia ter um final melhor. Eu acho que se resolve fácil. Então, eu acho que eu também dei 4 estrelas pro filme, então a gente tá com a nota bem equilibrada. O que é uma boa nota, porque é um bom filme. Sim. E, tipo, é um tipo de filme que dá pra indicar pra uma galerona e assistir assim. Vai assistir, porque o filme é legal. Isso. E assiste no cinema porque a gente não sabe se o Brian Coogler vai deixar passar na... Exatamente. Vai até quando, nos streams. Não sabe se vai poder ir pros streams, né? Porque aí ele manda. Não, ele vai deixar, com certeza. Dinheiro no bolso dele, pô. Enfim, é um filme que eu acho que vale a pena assistir em IMAX. Muita cena de ação, alguns bons efeitos especiais, em especial Michael A. e Michael B. Jordan. E, cara, tem uma brincadeira que ele faz com a IMAX que é ótimo, então já vale a pena por isso. Certo, vamos pros spoilers? Porque tem bastante coisa pra falar ainda. Vamos lá com spoilers. Well, it does have... spoilers! Cara, o suspense que ele cria é o seguinte. Existe a regra do vampiro que ele tem que pedir pra entrar e você tem que deixar. Licença. Que alguns filmes de vampiro seguem, outros não, né? Mas aqui mas na mitologia do vampiro é assim, né? Ele precisa na mitologia mais... Não é todos, né? Mas isso é um tropo comum. E aí... E a gente é apresentado isso desde do primeiro que aparece lá no deserto, né? No isso, exatamente. Fugindo dos índios. Né? E aí tem uma parada que é o seguinte. Chega um ponto em que a gente sabe que são vampiros, certo? As pessoas de dentro do clube de blues não sabem que são vampiros. E a gente já fica... O primeiro ponto é... Que merda, quando que eles vão descobrir? Quando eles descobrem que são vampiros, a gente tem um outro ponto. Que merda, o que eles vão fazer com o Michael A. Jordan que tá aqui dentro? Quando esse cara sai de lá, a gente tem um último problema, que é, eles precisam de permissão pra entrar. Se a gente não der permissão pra eles entrarem, nada vai acontecer. Só que a gente não sabe... A gente sabe que eles vão invadir o lugar. A gente só não sabe como, nem quando... Nem por quê. E o Ryan Coogler fica brincando com a gente do tipo, até onde eu consigo esticar essa corda? Até onde eu consigo fazer você
criar essa expectativa de que esses personagens podem ou não morrer. Eu concordo que isso não é super bem resolvido. Concordo. Eu gosto mais da jornada, né? O verdadeiro pecadores são os amigos que fazemos pelo caminho. Isso. Eu gosto mais da jornada do que de como ele finaliza. Mas eu gosto tanto da brincadeira de esticar a corda que pra mim passa, entendeu? Eu falei que a bomba seria o começo, né? Que é o menino vivo e todo estraçalhado, que a gente sabe que vai dar merda por conta disso, né? Tipo, eu gosto daquela cena do menino por conta disso, porque a gente sabe que vai dar merda, mas eu também não sei se eu gosto porque toda a tensão final com o menino, a gente sabe que não vai dar em nada porque ele tá vivo, né? Então, tipo... eu também tive essa parada. Eu falei, ele vai sobreviver, né? Não tem jeito. Então, eu não sei até que ponto, tipo, aquele começo é bom porque você espera pela desgraça, mas aí também, sabe, tipo, eu acho que podia ser com outro personagem, com outra coisa, porque aí o final, você fica toda aquela tensão que você fala, e agora? E aí você sabe que nada vai acontecer com o menino, né? E aí ele chega de manhã, aí você sabe que ele não foi mordido, não virou vampiro, porque ele chega na igreja lá de manhã, então, né? Pode crer. Não teria como. Então, todas essas coisas eu fiquei durante o filme, eu falei, ele vai ser mordido. Aí eu não, ele chegou de manhã de carro e tal. Então, tipo, toda essa tensão também no final, ela não justifica também, né? O filme, ele tem lá suas inconsistências, né? Sei lá, pra mim... E tem duas coisas que me são um pouco incômodas. Todas as mulheres desse filme, elas estão ali pra serem sexualizadas. Então, a gente tem 3 personagens, né? Basicamente. As 3 acontece a mesma coisa, né? A gente tem a Branca, né? Que eu esqueci o nome dela aqui agora. Que ela tá lá pra ficar com... A Mary. A Mary. Ela tá lá pra ficar com o personagem do Michael Do A. B. Jordan. Ela tá lá pra isso. E ela tá lá, e ela é branca. E aí, quando ele vai conversar com ela, ela fala, eu voltei porque, porra, a gente transou e foi muito bom. Aí você fala, tá bom, beleza. E ele já tem essa parada meio dele ser super... Ele ser, né? Super sexual. Ele tá ensinando o primo dele a transar e tal. Como você faz isso, como você faz aquilo. Beleza, legal. Aí a gente tem a Annie, que é a mulher do Michael B. Jordan. Ela, felizmente, é um personagem que tem bem mais ação, né, sobre ela. Ela faz o que ela acha que tem que fazer. Ela é uma personagem espiritualizada e tal. Lógico que a gente tem uma cena dela transando, porque, né, todas as mulheres nesse filme ainda precisam disso. A história dela gira um pouco demais ao redor do Michael B. Jordan, na minha opinião. Mas, pelo menos, é um personagem que ela tem algumas profundidades. É um personagem bem legal de acompanhar em tela. Eu acho que se todas essas personagens tivessem mais coisas sobre elas, seria muito legal. E aí, isso é especialmente chato quando a gente tem a outra personagem a personagem que é o casal chinês, né? Que tem. Ah, tá. Eu achei que você ia falar da outra ainda. Acho que ela não tem nem nome, a menina. Ela que é casada, teoricamente. Também. Eu tinha esquecido. Isso. Ela também é um personagem que ela tá ali pra ficar com o moleque. Essa, zero história, né? Essa não zero história. Nada de nada. Nada vai acontecer com ela além dela ser sexualizada, né? E servir de interesse romântico. E aí a gente tem a nossa querida... amiga chinesa que gira em torno do marido, em algum momento gira em torno da filha, né, que fala assim, vai lá pegar minha filha. Só que ela tem um papel muito central nesse suspense, porque ela que grita, vocês podem entrar, seus filhos da puta, não sei o quê. E isso, o gatilho disso qual? É o fato de que ela tá muito bolada que pegaram o marido dela também. E a única fala que o cara vai provar, ele vai provar assim, tipo, a gente aqui é uma mente só, né? Porque eles meio que deixam entender que eles todos têm os mesmos pensamentos, né? A partir do momento em que eles viram vampiros. E como que ele demonstra isso especificamente? Vai falar pra ela como eu sei até o jeito como você gosta de ser chupada. Tipo, eu olhei e falei assim, putz, cara, será que a gente precisa que podia ser qualquer coisa dos dois ali, tipo, falando qualquer frase que ele falava pra ela em japonês, né? Em coreano. Chinês. Cara, é inacreditável como não falhou isso durante o filme. Foi muito constante.
todas as mulheres, elas precisam ser levadas a uma maneira sexual, entendeu? E como o sexo é importante pra todo mundo ali, mas de um jeito como... Você entendeu o que eu quis dizer. E assim, sexo faz parte, certo? Mas todos os outros personagens, os personagens masculinos, eles estão passando por coisas que além do sexo também são profundas em outras esferas da vida deles, entendeu? E aqui, meio que só a Anne tem uma outra dimensão, entendeu? Agora as outras personagens, elas estão ali porque o marido delas tá ali, ou elas fazem as coisas que elas fazem porque elas querem ajudar o outro cara. Então assim, eu não gostei muito de como ele direcionou as personagens femininas desse filme. Mas beleza. Beleza não, né? Não tá beleza. A gente precisa de personagens femininas que pareçam mulheres vivendo a vida delas normalmente. E que também gostam de sexo e que também gostam dessas coisas. Mulher mais com papel nenhum, né? Tirando a Anne, nada, entendeu? Tipo, a gente precisa de pessoas multidimensionais, como os personagens masculinos desse filme são. Tipo, um cara que é chamado pra tocar, outro que é chamado de segurança, e qualquer o cara, coisa por exemplo, que seja. Vamos pegar esse personagem do Delroy Lindo, que é o Slim, que é um personagem maravilhoso. Ele é muito legal, ele rouba a cena em tudo que ele aparece. Ele é um personagem que viveu muita coisa, é um personagem que já foi preso, é um personagem que saiu da prisão, ele toca porque ele quer, ele vê que a vida não vai muito além de tocar e beber, então ele ganha dinheiro, ele é super reconhecido, ele não quer sair dali, porque pra ele tanto faz. Ao mesmo tempo ele fala que ele já viu coisas sobrenaturais e que ele já enfrentou coisas sobrenaturais, ele acredita no sobrenatural, ao mesmo tempo que ele aplica as coisas pra vida. Você entende como ele tem algumas dimensões e ele tem tantas coisas sobre ele que você fica, porra, se tivesse um filme só sobre esse cara, eu veria um filme sobre esse cara, porque ele é muito divertido. Tirando a Anne, as outras personagens não tem uma dimensão dessas, entendeu? Então, tipo, pra mim é um jeito de que tem muitos personagens e eles deixam de desenvolver alguns. Curiosamente, quase todas as personagens femininas são maltratadas. Eu gosto muito de como os vampiros são nesse filme. E o que eles significam. Eu tava falando sobre algumas coisas especialmente sobre Tipo, ele não inventa nada novo pro gênero. Meio que não tem nada novo em relação a como esses vampiros são, de onde eles vêm, o que eles fazem. Mas ele brinca com uma perspectiva de... Primeiro, existe um folclore preto americano muito claro, entendeu? Eles têm os próprios monstros, os próprios bichos, as próprias crenças, a própria religião, que às vezes é bem parecido com algumas nossas, porque, ora, né? Os escravos dos Estados Unidos e latino-americanos vieram mais ou menos do mesmo lugar, né? Então, a gente tem muita coisa disso. A mulher até fala axé, né? Em algum momento, axé, porque é uma coisa bem do candomblé mesmo. Enfim, religiões de matrizes africanas, né? E é muito legal como eles olham e falam assim, peraí, isso daqui não é o que a gente tá acostumado. Isso daqui é uma outra coisa. Por quê? Porque é uma outra coisa, um outro folclore, e é um folclore meio branco, entendeu? É um folclore europeu, é um folclore que vem de outro canto, e o personagem, ele é europeu, ele é irlandês, né? E é muito doido como esse monstro europeu, ele vai colonizando as pessoas dali, entendeu? Ele vai pegando eles e tirando eles do que é raiz pra eles, entendeu? Então eles deixam de cantar blues, eles vão cantar a musiquinha irlandesa dele, que é boa, entendeu? Eles vão dançar e vão ser felizes, e é legal a dança, e é legal aquela comunidade que ele cria, entendeu? Mas ao mesmo tempo, você vê que é uma coisa meio hipnotizada, entendeu? Como se ele estivesse tirando aquelas pessoas da raiz delas e do jeito delas e da vida delas e transformando em outra coisa, porque essa coisa vai ser melhor do que o que vocês estão sofrendo aqui. Ele tenta até convencer, né, de que é melhor e tal. Isso. Ele tá colonizando por costumes, entendeu? Esse monstro, ele tá fazendo uma monstruosidade que é até diferente da monstruosidade deles, entendeu? Que ela olha e fala assim, eu não sei que tipo de espírito é esse. Aí ela entende, é um vampiro, eu nem sei muito sobre isso, mas eu sei que eles são meio assim. E o vampiro é uma pessoa que te suga, né? Que suga a sua vida, que te cria imposições. É muito legal como ele pega esse vampiro, ele transforma num monstro que até transcende o próprio vampiro, e ele vai, tipo, olha só, um folclore europeu
que tá fazendo isso e tá tirando essas pessoas da própria comunidade que eles já criaram e fazendo... Cara, eu achei isso muito legal. Achei uma perspectiva muito gostosa pra um folclore que a gente que já é até batido, mas é legal quando conseguem inventar coisas novas, né? Sim, trabalhar tudo com esses subtextos, né? Pô, quando começa esse ataque, né, dos vampiros e tal, e aí, né, a primeira que eles pegam é a única mulher branca, né, a única pessoa branca que tem no espaço, né? Uhum. Por mais que tenha os asiáticos lá, né, os chineses... Que não são brancos também, né? Então, não são brancos, né? Então, tipo, ela seria a única branca, né? E aí, ela é, né, transformada em vampiro também, e aí quando ela mata um dos Michael, aí a gente decide se é o B ou o A. A gente pode chamar eles pelo nome deles, né? É Fumaça e... Ferrugem. Fuligem, eu acho. Fuligem. Então, tipo, quando ela mata o Fuligem, né? Uhum. O Fumaça é o que fica vivo. Então, quando ela mata, tipo, o Fuligem, na minha cabeça eu falei, pô, não vai transformar. Eles só vão transformar os brancos e né, os negros. O objetivo é matar todos, né? Uhum. O extermínio, né? Tanto que o outro que foi mijar não volta nunca mais. Eu falei, pô, é isso, né? Tipo, né? Porque até então eram só vampiros brancos. Porque eu tinha meio que entendido mais ou menos isso mesmo, né? É aquele negócio, pô, a gente vai acabar, é a briga quase como racial aqui, né? Já que Ku Klux Klan não pode mais existir. A gente vai de outra forma aqui. E aí não, né? Ele subverte isso ainda, ele... né, transforma meio que a cultura das pessoas, aí como você falou, depois bota eles pra cantar, né, a música deles, né? Cantar e dançar de um jeito diferente, e tudo passa a ser uma esbranquiçado, cantiga, né? Não conheço aquela música, mas meio que como se fosse uma cantiga deles, né? Uma música folclórica da Irlanda, assim, alguma coisa assim. Então... Pô, e é legal demais, assim, o que ele faz. Eu gosto bastante. E a cena de quando esse primeiro que morre, que vai fazer um xixi, que é o cornbread, né? Eu não lembro como é em português. O broa, né? Eles chamam de broa de milho? Isso, broa de milho. Quando o broa de milho, ele volta, que ele fala, é só você me chamar pra entrar que eu vou entrar, né? Pô, essa cena é incrível, cara, que cena boa. É mais uma cena que você olha e fala assim, meu Deus, quando que essa corda vai se quebrar, entendeu? Porque o Ryan Coogler, ele tá brincando com a cena. A gente já entendeu que ele não vai entrar e que ninguém vai deixar ele entrar. Mas e aí, entendeu? A mesma coisa com o Michael dentro do quartinho ali, tá ligado? É muito bom como ele vai brincando com essas cenas, né? Então, e o que eu sinto da personagem da Grace que a gente tem ali, né, quando ela grita pra todo mundo entrar, eu sinto que eles, pode ser até uma crítica social isso, tipo, eles, né, estão só esperando amanhecer ali, e aí é isso, né, tipo, a gente tá sendo atacado, a gente entra no modo defensivo aqui e espera passar, enquanto ela quer ir pra cima, assim, sabe, tipo, pô, a gente vai deixar eles lá fora fazendo o que quiser, tipo, matando minha filha ou nossos familiares, enquanto a gente fica aqui, sabe, tipo, né, isso pode ser uma leitura até da forma como eles vivem, né, tipo, não exatamente, né, porque eles estão lá, né, de forma não passiva, né, a todos os problemas raciais que podem sofrer, mas pode ser até, né, tipo, ela como imigrante, né, como, né, de certa forma sofre menos racismo, né? Mais ou menos, né? Ela vai sofrer também, porque ela não é branca, né? Mas ela, por exemplo, não foi escravizada, né? Então, e eles conseguem ter uma loja do lado branco e do lado negro, né? O que eu acho que uma pessoa negra não conseguiria, né? Ali na cidade, né? De um lado da rua são lojas brancas, da outra são... é verdade, tem isso aí. Que atravessa a rua, né? Ela tem uma loja do outro lado da rua, né? Pode crer. Não sei se ainda tinha, eu acho que ainda tinha, né? Porque eles falam que em Chicago não é, mas não tem né? Jim Crow Law em Chicago, isso aí. Mas ainda tem, né? Eles falam que não tem, mas tem, né? A gente sabe, é igual hoje, né? Não tem mais racismo. Isso, tá proibido o racismo, aí não tem mais, né? Assim que funciona, é exatamente assim que funciona, né? Eu entendo o que você tá querendo dizer, eu acho válido, sim. Acho válido a interpretação. Eu acho que pode ser até um pouco isso, né? Tipo, ela tem uma outra forma de... Acho um pouco preguiçoso, mas ok. Então, e é umas...
Um negócio que eu tenho é esse problema, e aí eu já tenho um problema, e aí como eu gosto muito do filme, eu já tenho uma desculpa pra isso, né? Tipo, pô, eles lutam de igual pra igual com os vampiros, né? Mas aí a minha desculpa é, mas são vampiros recém-transformados, né? Eles ainda estão num processo de adaptação ali, não estão com as suas forças no máximo ali, né? Porque não se alimentou de ninguém, ainda tem um pouco isso, né? Pode Né? ser, Do né? primeiro sangue, assim, não tem um negócio assim? Não sei, depende da mitologia que ele tá construindo aqui, então. né? Porque, pô, ele luta com o irmão ali de igual pra igual. De eu falo, porrada tá de pra brincadeira. porrada, né? Exatamente. Falei, tá de brincadeira. Isso que eu sinto um pouco assim, tipo, uma preguicinha no final de... Eu acho que nesse caso específico, o próprio irmão dele não queria matá-lo também, né? Do mesmo jeito que o Fumaça não quer matar o Fuligem, o Fuligem também não quer matar o Fumaça, entendeu? Então fica uma coisa meio, tipo... Cara, você tá me obrigando a fazer isso, entendeu? Tanto que rola o fato dele não matar, né? Ele deixa o irmão fugir, né? Pô, e aquela ceninha pós-crédito? Você chegou a ver isso? Ou você vazou do cinema? Não, eu vi. Tem 2 cenas pós-créditos, né? Tem 2? Mas a última é só ele tocando violão, né? Tá. A cena pós-créditos que você tá falando é ele chegando lá no lugar, é isso? No bar, Boa demais. Muito boa. Boa. Então, mas esse combinado assim, eu gosto, porque é isso, né? O vampiro ainda tem a consciência dele de humano ali. Uhum. E é isso, né? Tem vampiro que pode ser 100% ruim, como não, né? Uhum. Então, tudo bem. Mas eu sinto que antes de tudo isso, parece que essa consciência não existia, né? Então, mas é porque não tinha, porque eles estavam todos ligados pelo cara lá, né? Que morreu. O cara meio que controlava todo mundo? Lembra que eles falam, a gente tem os mesmos pensamentos, a gente tem as mesmas coisas. E agora não tem mais essa influência, tá ligado? Porque aquele cara morreu. Então, agora eles meio que estão libertos, porque o que ela fala é, esse monstro meio que fica com a sua alma, certo? Mas fica junto. Não é como se a alma fosse embora. Ele não passa a controlar só o seu corpo. Fica preso porque você tá vivo, você não morreu. Isso, exatamente. Você não consegue ir pro paraíso, digamos assim, né? Então, meio que esse cara, tipo, não tá mais, a presença dele não existe mais. Agora é só o Fuligem imortal e amaldiçoado, entendeu? Tanto que eu previ, de certa forma, essa cena assim, quando ele tá pra morrer ali, que ele vê a mulher, o bebê, né? Aí eu falei, puta, agora vai vir o irmão, né? E não tava, tipo, né? E a todo momento eu falei, vai olhar pro lado, vai estar o irmão. E aí não tem o irmão. Eu falei, tá esquisito isso aí. Cara... Mas aí eu não esperava que fosse mostrar, eu só esperava que fosse ficar assim, sabe? Tipo, ó, ou a alma dele não veio, porque não teve jeito... Ou algo aconteceu. E eles mostram e é isso aí. Tem coisas legais, como ele atirando em todo mundo da Ku Klux Klan também é bom. Aquilo é bom. Mas então, é bom, assim, é muito gostoso aquela cena, mas sei lá, parece que é... Mas assim, eu acho que o filme, ele coloca várias coisas. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai resolver no tiro, e é isso aí. Eu gosto desse elemento de ação também, porque eu acho que o filme já construiu muita coisa. Se ele fosse construir mais ainda, eu acho que era outro filme, entendeu? Não, sim, mas não sei se precisava de tudo aquilo, sabe? Pô, quer morrer, morre em qualquer outro momento. Mas é isso, é uma ceninha ali, né, que fica intercalando também com o suspense do menino, solta o violão, não solta o violão. o nada de violão, né, que existe ali mais, porque o violão já foi pro caralho. Né? Cara, a cena do IMAX que eu cheguei a comentar aquele horário é foda, né? Falei que isso aí, pô, esse é um bagulho que me deixou curioso, porque é um bagulho que eu não vi, né, em IMAX, então eu perdi essa experiência. O que acontece é que é o seguinte, ele usa, a proporção do IMAX, ela é diferente do que a gente tá acostumado no cinema normal. No cinema normal, ele é todo meio 16:9, né? Ele é... Como é que se chama? É wide, isso. Ele tem as bordas embaixo e em cima, né? No IMAX, ele meio que tá em wide, mas assim, não de uma maneira que você fica... Tu acha estranho. E nessa cena em que a personagem grita, pode entrar, seus... né? Whatever. E os vampiros vão invadir ali o bar, ele abre e ele usa toda a tela, assim. Então, tipo... Ele brinca com essa proporção de um jeito que eu não lembro de ter visto, cara. Eu não lembro de ter visto nenhum outro filme assim. Você tá vendo de um jeito que ele não prejudica o IMAX
E aí, a partir do momento em que ele faz isso, você tem, você tem aquela impressão, aquele salto de que você fala, porra, agora vai acontecer alguma coisa muito bizarra, tá ligado? Tipo, alguma coisa que precisa dessa magnitude. Eu acho isso legal, eu acho divertido quando eles conseguem brincar com as coisas de uma maneira inovadora. Não que, tipo, faça uma baita diferença. Você mesmo assistiu sem ser no IMAX, certo? E como é que funciona essa cena? Não muda nada. Não muda nada. Ela vai com aquela câmera de dentro, né, pra fora. Eles viram de costa, de frente pra porta, né? Então a câmera vem meio que por trás, assim. Acredito que a cena seja só igual, só que com a câmera com a tela normal, do IMAX, né? A gente tem... Porque os filmes que são gravados em IMAX, a gente sempre ganha, sei lá, ali... algumas polegadas a mais de conteúdo, né? Normalmente só cenário, né? Porque eles gravam o que é importante fica mais no meio, né? E a gente tem ali uma dimensão um pouco maior do ambiente, né? Então, se é, por exemplo, uma cena no deserto, a gente tem só mais deserto, né? A gente não perde nada importante, né? Então, é isso que é a parada. Porque, tipo, num geral, o IMAX, ele não é... Nem sempre, né? Não tô falando de todos os filmes. Mas se o filme não for filmado em IMAX, se ele não for um filme que a pessoa pensou pra essa tela maior, meio que não faz diferença tá em IMAX ou não estar em IMAX. Ele é só uma tela maior, né? Tem filmes e filmes, né? Tipo, tem filmes que valem muito a experiência e tem filmes que não faz tanta diferença. Esse eu acho que é um que ele, pelo menos, brinca com isso. Entendeu? Ele te faz ter uma sensação. O cinema, a arte, né? Ela tem que causar algumas sensações. Sim. E é engraçado de ver o filme esperar tanto pra fazer isso, porque é no fim do filme já. Então, a loucura de que, tipo, você tá vendo um filme e não tá te prejudicando em nada, ver do jeito que tá sendo feito. Mas você não percebe nada estranho até esse momento. Ele usa até que bastante da tela do IMAX, porque se ele preenche depois, ele em algum momento ele faz um crop aí, né? Não é como quando você assiste um filme e ele tá em 4:3, que você acha esquisito, entendeu? Ele não é esquisito. Eu acho que até porque a gente tá acostumado com esse padrão, esse padrão, entendeu? Então, tipo, você não sente... Pelo menos eu tava ali, eu tava completamente imerso. Quando ele faz isso, eu falei, caraca, que legal, entendeu? Tipo, eu achei bem curioso. Tem gente que nem percebe. A Beatriz assistiu, eu falei, aquela hora que ele faz isso. Ela falou, nossa, eu nem notei. Então, pode ser que não seja... super absurdo, mas pra gente que gosta de uma bobeirinha, né, é uma bobeirinha que faz sentido, e é uma coisa que você não vai conseguir reproduzir em casa, né? Então, acho que é mais uma parada gostosa da experiência cinematográfica mesmo, entendeu? Então, mas a cena, ela é boa de qualquer forma, assim, essa cena, né, aquele momento todo, né, da preparação até o grito, né, que aí é a chamada pra ação ali, aquela cena é muito boa, né, a cena final também é boa, né, toda aquela correria no final ali, depois dos vampiros, né, mas eu acho que ele manda muito bem na ação, no geral, assim, né, ele tem muito mais experiência também com ação, né. Você gosta? Eu particularmente acho que existem ações e ações. Eu acho que a gente tem filmes de ação, recentemente, que eles usam o que a gente tem de bom no cinema de ação sem vou dar um exemplo. Eu não sei se eu já falei isso antes, eu não gosto muito desse ritmo que os blockbusters tomam às vezes, de ser uma grande batalha, e aí você tem que... É difícil filmar isso, né? É difícil coreografar isso, e eu não acho que sempre funciona. Eu acho que o Ryan Coogler aqui, mais uma vez, tudo fica meio jogado, do mesmo jeito que é em, sei lá, Pantera Negra, Wakanda Forever. O segundo, né? O segundo é mais perdido, muito mais. Porque tem muita coisa acontecendo e meio que você não tem como dar uma dimensão. Eu, por exemplo, eu sou um defensor eterno, né? O Guilherme, eu sei que ele não é o maior dos fãs, mas a gente tem, por exemplo, John Wick. Eu acho que as cenas de ação de John Wick são megalomaníacas, elas são completamente malucas, alucinadas às vezes, mas eu acho que aquelas cenas de ação, falando de outro blockbuster, são bem divertidas de assistir, elas têm uma dinâmica muito clara dentro delas e o diretor
o Chad Stahelski, né? O diretor de John Wick. Ele tá sempre tentando olhar e falar assim, como que a gente vai fazer uma cena de ação aqui que é diferente da outra cena de ação que a gente já fez, entendeu? O Ryan Coogler, eu acho que ele cria uma coisa muito grande, falando especificamente sobre Pecadores, tá? Ele cria uma coisa muito grande e aí você fala, mano, como é que vai ser, né? Essa porradaria entre os vampiros e esses humanos aqui. E aí, no fim, é só, tipo, eles caem na porrada sem nada muito distinto, sem nada muito... Tipo, os vampiros chegam, atacam e matam pessoas imediatamente. Outros, no caso do Fuligem em Fumaça, eles caem na porrada. Fica só mas, rolando tipo, pra um lado, rolando pro outro, né? A própria moça, a própria mulher que grita, né, pra eles entrarem, ela fica ali, ela morre queimada, meio aleatório. Tipo, é uma cena... Não que a cena não seja bonita, mas, tipo, eu achei meio não inspirado, assim. Assim como eu acho que vários outros filmes pecam na hora de fazer uma baita cena de ação. Acho que esse... Pelo menos eu não gosto tanto. Mas você já curtiu, né? Você acha que é bem coreografado, você curte? Eu curto. Eu acho assim, eu acho que é muito corrido, mas ainda assim eu gosto do que ele faz ali. Eu acho que ele filma bem esses momentos. Eu gosto do Fuligem e Fumaça saindo na porrada. Então, eu acho algumas motivações bobas, mas eu gosto, do que depende do Ryan Coogler, eu gosto. Entendi. Tem mais o que falar desse filme? Tipo... Eu acho que a gente precisa falar da cena de música ali, né? Eu acho que é... É verdade, a gente não falou sobre isso, né? Fala aí um pouco, porque a cena é muito boa. Pô, então, quando ele começa a tocar ali, né? Aquele momento que... né? Eu acho que o começo dela é meio For Dummies, né? Que fala de novo aquele negócio do começo. E quando ele toca, ele une todos os demônios, todas as vidas, sei lá, do passado, todas do futuro. Todas as pessoas É que eu acho que é meio tosco mesmo, eu concordo com você. Não o conceito, mas tipo... O filme abre falando isso. Só que eu acho que eles repetem, porque eu não lembro se na primeira fala do filme ela fala do passado e do futuro. Fala. Ela fala passado e futuro? Fala. Tanto que então, eu acho esquisito, reprise. assim. Quando falou, eu falei, caraca, porque aí vai mostrando, né? Toda uma construção de vários povos que fazia isso e como chamava em cada nação, assim. Eu falei, nossa, mas que esquisito, né? Tipo, se juntar o passado e o presente, tá ok, né? Se juntar o futuro, é muito esquisito, né? Né? E aí você fala, não, tá bom, eu nem sei também qual que é a veracidade disso, né? Mas eu falei, tá bom, eu aceito e vambora. E aí, quando ele começa a tocar, vem a mesma voz, fala exatamente de novo. Eu falo, pô, eu já entendi que ia acontecer isso, sabe? Tipo, você me construiu 5 minutos lá no começo do filme, continuo sentado aqui, sabe? Eu não esqueci. E aí, tipo, apesar da narração, a cena é muito boa, né? É muito bonito o jeito como eles representam essa ancestralidade, né? Eu acho que é o tipo de coisa que você falou, né, do surrealismo... Como é que é o nome mesmo? Então, tem o surrealismo negro, né? O afro-surrealismo, alguma coisa assim. Você falou sobre isso e é muito legal de ver esse movimento, essa temática no cinema americano, assim. É uma coisa que eu gostaria de ver mais, talvez, né? Não todos os filmes, mas eu gostaria de ver filmes nessa toada, interpretações nessa toada no cinema brasileiro também. Seria uma coisa legal, porque às vezes a gente esquece que a gente tem uma ancestralidade, né? A gente esquece que a gente tem origem, que a gente tem raízes. E às vezes, eu não sei se porque no Brasil a gente tem muitas raízes e muitas ancestralidades diferentes, mas a gente podia fazer funcionar, tá ligado? Eu sinto falta. Eu acho que lá também, né? Eu acho que eles, de fato, né? Toda a América num todo aí, por todo... Como veio essa origem aí, né? Eu acho que a gente tem muito essa mistura. Eles também têm. Eu acho que a gente demora pra abraçar, assim, né? Eu acho que... E lá meio que todos já foram retratados, né? Já se falou sobre os italo-americanos, já se falou muito sobre a origem irlandesa, por exemplo, Nova York e tudo mais. E agora a gente tá vendo cada vez mais essa origem... africana mesmo, né? Essa diáspora africana nos Estados Unidos eu gosto, novamente, porque a gente tem cada vez mais diretores pretos e tudo mais. Porra, é uma coisa muito gostosa de ver. Esse filme é um grande retrato disso, né? A gente tem uma voz nova para contar histórias similares, mas com
alguma coisa diferente. E é isso que a gente quer no fim, né? Às vezes a gente quer ver a mesma coisa, gente ter só que essas coisas diferente. pra evitar repetir, né? A gente, às vezes, tem isso um pouco aqui no Brasil, né? Mas, normalmente, a cultura popular, assim, infelizmente, vem muito mais de lá, né? Então, a gente tem muito isso, né? Da segregação que eles tiveram lá, né? Então, para essas coisas não se repetir, eu acho que cada vez mais as pessoas tomarem conhecimento disso, seja por um filme ou de qualquer outra forma, né? Para ir atrás de, como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento, né? Busquem conhecimento. Cara, e essa cena por si só já é bonita demais de ver no IMAX, é bonita demais de ver na telona. Tem o DJ ali que eu não gosto, mas eu acho que musicalmente ele se justifica ali e vale. Cara, eu senti uma vibe meio Baz Luhrmann em Gatsby. A quem ame e a quem odeie, né? Eu sei que o Baz Não, eu Luhrmann acho que essa cena é muito amor. Eu olhei e falei assim, pô, que legal, né, cara? Eu gosto, as pessoas não gostam, né? Eu lembro porque, falando, o parênteses gigante de Gatsby aqui, né? Eu lembro quando lançou Gatsby, tem um momento em que tá mostrando a galera dançando e toca um Jay-Z muito forte, assim, tipo, ele não faz nenhuma adaptação. Não é igual, falando de outro produto super pop, que é Bridgerton, né? Que eles pegam uma música atual, mas eles tocam só um instrumental em instrumentos clássicos. O Baz Luhrmann tá pouco se fudendo pra isso. Ele pega o Jay-Z e mete lá e é isso aí, entendeu? Tipo, ele não tá fazendo nenhuma adaptação. E eu lembro que a galera fala, mas nada a ver esse drop, nada a ver. Cara... Aqui faz mais sentido, né? Porque eles jogaram desde o começo que era o passado e o futuro, né? Então... Mas eu acho que as coisas não precisam fazer sentido, não. Eu acho que é cinema, eu acho que é arte, entendeu? E eu acho legal pra caramba. Então, tipo, tem um DJ, é meio aleatório, e tem uma galera tocando guitarra, e você fala, nossa, mas o que tá acontecendo? Mas aí você liga, tipo, que é uma coisa ancestral, mas a ancestralidade não é uma coisa só do passado, entendeu? Tipo, ela é uma linha que ela continua pra sempre, assim. Então, quando a gente tá vendo isso na tela, é muito maneiro. Lógico, né? Tem gente que não vai gostar de DJ, mas faz parte também. Inclusive, isso faz muito parte da cultura preta americana. Sim. Então, é maneiro demais. Eu acho essa cena é legal demais, mano. O jeito como eles usam e bota fogo no barraco lá. E é como se, tipo, também o espaço não importasse, entendeu? O que importa é aquela congregação, aquelas pessoas, aquela reunião é o que importa. De passado, futuro, presente. Então, o espaço mesmo pode ser qualquer lugar, entendeu? Mas o negócio do fogo me fez ficar pensando que em algum momento aquilo fosse pegar fogo. Tanto que quando a asiática sai pegando fogo, eu falei, nossa, é agora, vai dar merda, vai pegar fogo em tudo aí. Mas meio que pega fogo, mas não pega fogo, na verdade, não. A estrutura continua. Eu tava imaginando até que fossem colocar fogo pro pessoal sair correndo ali e tal. Eu tava com essa, eu falei, pô, se mostrou pegando fogo e é o passado e o futuro, é isso, né? Em algum momento vão pôr fogo. A gente não viu, mas em algum momento vai pegar fogo aquele negócio. Pode ser que no futuro... tenham botado fogo, né? Colocaram fogo, falar, aqui foi onde teve aquela festa, né? Fogo! Então, mas é o tipo de coisa que o filme, ele tem várias inconsistênciazinhas, mas que a gente releva porque o filme é legal. O próprio jeito como esse vampiro surge, parece meio aleatório, que ele tá correndo lá dos índios lá, isso é abandonado completamente. E ele só dá uma queimadinha, assim, né? Ele vem com umas mini bolhas, assim, tranquilão. Depois a gente vê que de manhã ele... incendeia, né? De onde esse cara veio? Por que ele tava correndo dos índios? Como eles desintocaram esse vampiro? Como que ele não pegou o fogo? Por que os índios abandonam essa história? Eles não aparecem mais. Eu tô falando índio e esse não é o termo correto. Né? Povos nativos. Por que eles abandonam essa história? Cara, é o tipo de coisa que você fala assim, é pra ser e é pra ser, né? E a gente releva. Eu acho que dá pra relevar. Porque o filme é muito tá mostrando, mas aquilo bastante. Ali, tipo, é esquisito. Você fala, pô, o vampiro podia aparecer de qualquer forma. De noite ele podia aparecer ali e tal. Mas eu acho que é até um pouco de trazer, tipo, né? Desde o começo, os povos nativos estão tentando defender, né? A terra, a gente e não tem jeito, né? O mal, ele vem e é isso, né? Tipo... E o mal vem do quê, né? Porque ele tá lá pra pegar esse moleque, porque ele toca, ele
ele traz pessoas... Eu achei que eles fossem usar isso de outra forma, porque eles falam, ele traz pessoas do passado de volta. Mas o que isso significa, né? Eu achei que ele fosse, em algum momento, começar a tocar e, tipo, os ancestrais fossem ajudar a defender, passar conhecimento, mas nada. Se fosse isso, por mais batido que fosse ser, ou meio piegas, né? Porque é meio piegas, né? Considerando. Eu gosto mais do que eles fazem no filme, de ser uma coisa meio... Pô, até os mortos vêm aqui dançar, sabe? Porque essa lógica do fantasma, né? Da alma, é muito legal. E aí você olha e fala assim, pô, a música é tão original, né? Que eles falam, a música é tão autêntica que até essas almas estão aqui dançando. E elas estão congregando com a gente, elas estão fazendo essa festa com a gente. Isso é bonito. Prestigiando. Se eles fossem meio piegas no sentido de eles literalmente voltam e tal, faltou usar no filme. E aí... A lógica do vilão, pra mim, não faz muito sentido. Porque ele olha e fala assim, a gente veio atrás desse moleque, porque ele vai trazer os meus ancestrais de volta. Ué, vai trazer pra quê? Pra eles dançarem também? Tipo, eu não entendi o que ele queria, entendeu? A gente vai trazer todo mundo de volta. Ué, mas já não é vampiro, já não tá todo mundo meio que vivo? Eu não entendi muito bem. Pode ser que eu seja burro, né? Essa opção então, tá sempre à mesa. Tem que tentar... Ela tá sempre à mesa. Tem que tentar entender um pouquinho mais essa lenda aí, né? Esse negócio que eles usavam pra curar a alma, né? Eles falam um negócio assim no começo, né? Que pode ser que tenha alguma coisa. Por isso que o povo ali fica todo mundo muito feliz, né? Você percebe que todo mundo entra na mesma página ali, no mesmo... curtindo, né? A música. Talvez seja um negócio dessa magia, digamos assim, né? Faz sentido. De dar essa curada, então, e aí, tanto que ele fala, né? Pelo menos por uma noite a gente foi livre, né? Quando amanhece, tem alguma coisa assim. Esse diálogo eu gosto bastante, assim. Eu lembro quando eu tava assistindo essa cena pós-créditos, e eu falei, putz, né? E lá vem, né? Lá vem Michael A. Jordan aí, com a Hayley Steinfeld, e eles vão fazer algum caralho de catisco que vai acontecer agora. E no fim, não, né? Eles só trocam uma ideia, ele fala, pô, toca aí, sabe? Tipo, porque eu queria ouvir uma coisa real. Eu gostei desse diálogo deles, eu acho esse diálogo muito maneiro. E quando ele fala, quer saber? Eu falei, lá vem merda, vai transformar o velho em vampiro também. Falei, vem cá, eu não vou deixar você morrer, não. E aí, tipo, não, porque eles oferecem isso pra ele, sim. né? Eles falam, ele que não topa. Tipo, se você quiser ficar aí, a gente tem a solução, tá ligado? E aí quando eles estão indo embora, ele fala, aí eu falo, ele vai mudar de ideia. Que ele fala até, you know what? E tipo, eu falei, pô, só falta isso. E aí, tipo, ele fala, aquela parece ter sido a melhor noite das nossas vidas. Eu tenho essa impressão, sabe? Tipo, porque é uma coisa meio da memória e parece que ele lembra de tudo que aconteceu, mas ele lembra com outro olhar mesmo. Um olhar, até a nostalgia fez isso com a gente, né? A noite foi a melhor, né? Amanhã que foi... Então, mas a noite, tipo... Uma noite em que eles todos estavam ali, dançando, sem problemas, com os ancestrais deles e o futuro deles reunidos. Cara, que coisa bonita. Deve ter sido uma experiência, né? Pra esses personagens realmente excepcional. E uma experiência que você pode conferir no cinema. Mas tem mais alguma coisa pra adicionar nesse filme? Não, é isso. Acho que é... Pô, ele é bonito demais ali, todos os subtextos que ele tem, né, trazendo todas essas questões raciais aí, toda essa história dos Estados Unidos aí, misturado com essa fantasia, eu acho bom demais, assim, eu gosto. É maneiro demais. Então, você que escutou até aqui, se você tem alguma coisa que você discorda ou quer adicionar pra gente, né? A gente acabou de falar sobre uma coisa que a gente não entendeu muito bem, que é a motivação desse vilão e tal. Se você souber ou você tiver uma outra interpretação, você pode deixar aqui nos comentários. A gente gostou bastante do filme. Acho que a gente esperava gostar até menos do filme que a gente gostou. Então, você que foi surpreendido, ou que você já tinha barra lá em cima e curtiu mesmo assim, ou você que nem curtiu tanto, não entendeu muito bem, enfim. Deixa a sua opinião, converse com a gente gosta de receber comentários, a gente gosta de aumentar a discussão sobre os filmes, né? No fim das contas, é para isso que a gente tá aqui. Então... E vai acompanhando aí que a gente deu essa letra lá no começo do mês, hein? Então, quem tá antenado aí, pegou na estreia, curtiu antes do hype do filme. O nosso próximo episódio aí é sobre cinema do mês, você já pode anotar. Anota, porque a gente fala aqui e às vezes a gente fala merda e às vezes a gente acerta.
Tem uma taxa de erro aí que não tem como, né? Tem. Que a gente não precisa... Quem tá fazendo as contas aqui, não é mesmo? Eu não tô fazendo conta. Mas, por exemplo, quando eu falei, quase um ano atrás, que a Nora ia ganhar o Oscar, as pessoas me chamaram de louco. Não é mesmo? Eu falei que eles não iam deixar passar a oportunidade de premiar um filme que venceu Cannes e conquistar o melhor filme americano, o malvadão do ano todo, né? Eu falei que isso ia acontecer. Eu falei que os planetas iam se alinhar e me chamaram de louco. Mentira, ninguém falou nada, ninguém duvidou disso. Mas a real é que a gente às vezes acerta. Então, muito obrigado para você que acompanha a gente, que compartilha a gente, que conversa com a gente. E até a próxima. É isso, até a próxima.